vigiando as motivações do coração. E o que nós queremos dizer, gente, é que ninguém começa para dar errado. Eu acredito que a maioria das pessoas que se perdem no caminho, elas tiveram um bom começo, elas tiveram um bom princípio. Pasmem, até aquelas que estão presas hoje, dentro dos presídios, estão condenadas, essas pessoas não nasceram com prognóstico para nasci para dar errado, vou ser um caos, não. Existem pessoas que são acidentadas na vida e infelizmente caem em algumas armadilhas e não conseguem se levantar. Eu usei o exemplo de um presídio, né? Mas nós somos ameaçados a vida inteira a cair em armadilhas. E uma das grandes armadilhas que nós podemos cair é no enganoso coração que temos. Nem todo mundo que vive hoje em arrogância, em pedância, em orgulho, nasceu um dia assim. Talvez ela tenha se tornado, não tenha vigiado o coração e tenha se tornado alguém assim. Dificilmente, pelo contrário, o certo é alguém que nasceu arrogante, pedante, a vida vai moldando e ela melhora com o tempo, não é isso? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu vivo todos os dias tentando melhorar. Porque, muito obrigada, Paulo, você é top. Poderia ser um hype, né? Mas a fazedora de hype está aqui. Não, então não pode ser o hype. Não, mas é porque eu já tomei hype hoje, eu já dividi um hype com o Wagner. Então, acho que eu não posso tomar mais hype hoje, senão eu vou ficar a noite acordada. Como eu digo para o Benjamin, né? Quando ele vai tomar um hype, eu digo, tu não pode tomar hype, porque tu vai ficar igual um cachorro correndo atrás do rabo. Então, dá 3 horas da manhã eu acordada, se eu tomar outro hype, né? Então, hoje, uma aguinha só tá bom. E aí, nós precisamos vigiar a motivação do nosso coração, porque todo mundo tem um coração muito bom para servir a Deus. Existe coisa mais linda do que um novo convertido na igreja? Não tem. Um novo convertido, ele é cheio de muita ousadia, de muita fé, de muita alegria. Ele acha que todo mundo na igreja é um crente arrebatado. Ele pensa que você é em casa, no trabalho, no trânsito, aquilo que você é aqui no culto, que fica em tempo de subir com asa, tripa e nó. Aí, com o tempo, o que é que o novo convertido percebe? Que a carne continua na gente, e a gente tentando vencer todos os dias pela fé, tentando matar todo dia a velha natureza. Que no dia do batismo a gente tenta afogar. E tem uns que ficam mortos um bom tempo, e depois ressuscitam, e depois morrem de novo. De fato, nós todos os dias precisamos fazer morrer a velha natureza. Então, nem todo mundo que está fazendo coisa errada, começou errado. Saul é o exemplo de alguém que começou muito certo, que tinha um coração voltado para Deus, que tinha um coração obediente. Nós lemos o primeiro texto, que foi 1 Coríntios 10, 12, que diz: o que pensa está em pé, cuide para que não caia. Não é o que está, é o que pensa está de pé. O que é isso? Nós não podemos julgar ninguém com relação à queda, a erro ou a pecado. Porque quem pensa está em pé, ele está só pensando. Pode ser que nem em pé ele esteja. Tem que cuidar para não cair. O julgamento é uma das coisas que nós precisamos guardar muito no coração. Nós temos uma facilidade muito grande de julgar as pessoas por aquilo que elas apresentam. Nós gostamos muito de rotular ou diagnosticar pessoas por aquilo que elas mostram. Quantos aqui já passaram pela experiência de dizer: a minha primeira impressão é de que eu sou uma pessoa chata. E a segunda é que eu sou uma pessoa insuportável. Não. Quantas pessoas dizem assim? Quantas pessoas dizem assim: eu pensei que a Rebeca era uma pessoa chata, insolente, aborrecida e tóxica. Mas depois que eu me aproximei dela, eu me constrangi, porque não é nada do que eu pensei.
Mas olhe lá, muitas vezes não é sobre o que pensa, é sobre alguém que chega com uma informação para você, com uma ficha errada. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, para de falar, para de dar ficha falsa para os outros. Porque aí a pessoa passa a ser vista com uma coisa que na realidade não é. Pensa uma pessoa que tem uma ficha falsa, defasada e mentirosa. Vou dizer, a Letrícia. A Letrícia, ela é exatamente o oposto de tudo que ela quer parecer ser. Ela quer parecer durona, não gostar de abraço, ser impessoal. A Letrícia é super-humana, completamente emotiva, infantilíssima. Ela quer amor e atenção, colo, carinho e afeto. Mas é isso que ela exprime? Não. Ela quer que você olhe para ela e veja um cacto. Eu boto uma luva de pedreiro e agarro o cacto. Porque eu sou treinada. Mas ela tem um coração de girassol. Mas a casca é de quê? De cacto. Então, assim, muitas vezes nós começamos errado porque não vamos naquilo que vemos, mas no que falaram sobre os outros, né? E olhando aqui para o coração de Saul, o que destacou-se nele foi que foi um homem de coração duro, homem que não serviu a Deus, um homem que não guardou a sua posição em Deus. Foi um rei que reinou desviado, alguém que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Enfim, quando a gente pensa em Saul, a gente pensa nesse invólucro. Só que o começo de Saul foi perfeito. Saul tinha um coração obediente. O pai chegou para ele, fica de pé, Henrique Leitão. Olha para o leitão, gente. Olha o tamanho do leitão. Fica em pé, leitão. Pronto. Vocês acham o leitão bonito? Senta, leitão. Agora fica de pé, John. O John é bonito? Senta, John. Abner, cadê você, Abner? Fica de pé, Abner. De pé, Abner. Já, Abner. O Abner é bonito? Davi, fica de pé aí, Davi. Ele é lindo, senta, Davi. Olha, pega essas 4 belezas, mistura e bota assim 2,30 m, 2,40 m. O Ricardo todinho. Ricardo é o noivo da Letrícia, para quem não conhece. O Ricardo é imaginário. Ele é um policial civil. Como é o carro dele, Letrícia? O carro que ele tem, o carro. Ele tem 2 motos e um carro, mulher, não disse naquele dia? Então, assim, eu viajo com o Ricardo, porque eu gero o Ricardo e o Ricardo vai chegar. Agora, quando o Ricardo chegar, ela vai ser daquela que vai ficar na porta do banheiro com a toalha, esperando o Ricardo terminar de tomar banho e dizer: pega, Ricardo, tua toalha. Ricardo, vem aí, espere. Mas, menina, e soprar e dar na boca. Mactube, tá escrito. Essas assim, ó, passa o pano no chão para o marido pisar. São desse jeito. Então, imagina esses 4 homens aí, assim, com uns 2,30 m, 2,40 m. Porque o homem mais alto em Israel batia no ombro dele. Então, quem tinha em média 1,80 m, 1,90 m, batia no ombro de Saul. Então, do ombro para cima, ele era a única pessoa vista. Lindo, formoso. Presta atenção nesse homem, idealiza aí.
Essa mistura que eu fiz para vocês, com todas as habilidades do John, a riqueza do John, as habilidades e o coração do Leitão, a beleza, a agilidade do Abner, oh glória! A inteligência gráfica do Davi, o batuque, tudo. Imagina, desse jeito, nessa lindeza gigantesca, obediente ao pai. O pai disse, meu filho, vai atrás das minhas jumentas que estão perdidas. Ele poderia ter dito o quê? Meu pai, tem um monte de gente aí, manda ir atrás de outra pessoa. Ele fielmente foi em busca das jumentas do pai. Depois de 3 dias procurando as jumentas e não encontrando, ele disse, vamos voltar para casa. Meu pai agora deve ter deixado de ficar preocupado com a jumenta e está preocupado com a gente. Alguém que se preocupa com a emoção do pai. Alguém que se preocupa é sensível às emoções do pai. Olha aí que coisa mais linda. Coração perfeito. Quando o moço chamou ele para ir até a casa do profeta Samuel, o que ele disse? Nós não temos nada, até a nossa comida se acabou. Nós não temos um presente para levar para ele. Ninguém vai adiante de um profeta sem levar uma oferta, sem levar um presente. Então, era alguém que honrava os profetas, honrava o homem de Deus. O que mais? Alguém que tinha o coração voltado, um coração sensível, né? O que mais que eu disse sobre ele? Era alguém que se achava indigno. Ele disse, eu sou um benjamita, da tribo de Benjamim, a família do meu pai é a menor da tribo, a minha tribo é a menor de Israel. Como eu posso ser chamado para ser rei em Israel? Não é sobre mim essa profecia, não, e nem era falsa essa humildade. Ele estava se achando indigno de ocupar o reino de Israel. E aí o que acontece? Diante do tio dele, que quando ele chegou em casa, o tio dele todo alvoroçado, doido para saber o que tinha acontecido, porque ele já tinha sido ungido. Samuel pegou um chifre de azeite e derramou na cabeça dele. Já pensou um homem desse sendo ungido, gente? O próprio Deus direcionando esse momento. A gente sabe que tudo foi diante de um despertar. O povo não queria mais. Que fique bem claro que Saul foi levantado como rei porque havia rejeitado o governo de Deus. Fique sabendo que tudo que dá errado na nossa vida é porque nós rejeitamos o plano original de Deus. Os juízes regiam Israel até Samuel sem precisar de um rei, de um governo, de uma democracia, de uma monarquia. A monarquia não tinha sido instaurada ainda. E aí o povo perturbou tanto a Deus, que Deus disse, então eu vou levantar um rei entre vocês. Mas ele procurou alguém com coração bom, alguém com coração disposto, alguém que não era vaidoso, alguém que tinha um coração guardado nele. E aí quando ele volta para casa, que o tio dele diz, eita, tu foi lá na casa do profeta, diz aí, cara, o que foi que ele disse? Porque ninguém vai na frente do Samuel sem voltar com a palavra, não. Sem voltar com o pra, não. O que foi que ele disse? Ele, muito discreto, uma qualidade que pouca gente tem. Eu não sei se eu teria essa descrição toda. Ele disse, ele só fez dizer que as jumentas já tinham voltado para casa e que estava tudo bem. E não era isso. Ele já tinha sido ungido, já tinha recebido as promessas de ser. Não é sobre ti, sobre a casa do teu pai, que todas as riquezas de Israel estão reservadas. Ele já tinha ouvido isso, mas ele ficou bem caladinho. E quando nós nos calamos com relação aos planos secretos de Deus, as coisas fluem mais perfeitamente. Quando a gente tem a boquinha fechada, quando a gente é mais discreto, a gente consegue fazer mais coisas no silêncio. Ele foi esse cara. Na oportunidade que ele tinha de dizer assim, eu não queria falar não, mas como você está me insistindo muito. Cheira bem aqui, cheira. Cheira bem aqui. Um chifre inteiro de azeite. Eu sou o novo rei de Israel. Se abaixa, súdito.
nada disso. Gente, ó, boca calada, disse nada. Naquele momento ele era o homem mais importante de Israel e ninguém sabia ainda. E aí, depois da coroação, ele disse assim, olha, e quando tu estiver no meio da rua, que tu estiver voltando, tu vai ter 3 sinais. Vai ver uns homens dançando, tocando instrumento, o Espírito Santo vai se apossar de ti e tu vai profetizar. Poxa vida, um homem com o coração daquele, coroado, banhado de óleo, ungido, ainda profetizando Jesus da glória. É perfeito. Cadê o erro nesse homem? Nada. Até agora, nada. Quando ele vai coroado, né? Que definitivamente todas as tribos. Ah, não, ainda tem a história lá dele estar escondido na bagagem. Na hora que as tribos são conclamadas para a coroação do rei, que chamou-se a tribo, qual foi a tribo? Benjamim. Qual foi a família? A família do pai dele, que é Quis. E qual é o filho de Quis? Saul. Quando chamaram Saul, onde era que Saul estava? Ninguém achou Saul. Saul estava escondido na bagagem. Outra qualidade extraordinária. Alguém que, já sendo rei, sabendo quem era, estava fazendo atividades simples, carregando bagagem, o peso dos outros. Os grandes homens de Deus estão escondidos nas bagagens. Os grandes homens de Deus começam fazendo coisas simples até chegar nos lugares mais altos. E depois disso, a gente está vendo aqui um coração aonde exalta a Deus. O texto diz que Deus lhe mudou o coração. Ele se tornou um líder poderoso. E a partir do capítulo 11, nós vemos agora a oportunidade que ele tem, né, o capítulo 11, 1 Samuel 11, a oportunidade que ele tem de se mostrar como rei, se mostrar como autoridade. É a primeira guerra que ele vai liderar. É a primeira vez que ele vai entrar em guerra. E daí em diante, algumas batalhas ele começa a vencer. E de uma forma muito sutil, porque não é da noite para o dia. Eu falei na semana passada que o cristão ele não está aqui e daqui a pouco ele cai e se quebra todo, não. É gradativo, é paulatino. Um adultério não começa com oi e vai para o motel, não. Começa com uma curtida, um like. É muito sutil. E depois vai para um elogio. É muito sutil. Depois vai para um café descomprometido. Depois vai para um almoço. Depois vai para um happy hour. É um caminho. Então, Saul começou a andar por um caminho difícil, que é o caminho dos elogios. É o caminho da glória. Deus começou a lhe dar grandes vitórias. Deus começou a fazer coisas muito grandes. E lá no capítulo 11 nós vemos que ele vai para uma batalha. Só que tem um detalhe. Existem coisas que eram os reis que faziam, existiam coisas que eram os sacerdotes que faziam. Observe que Samuel ficou de ter com eles depois da batalha. E não foi. Se passaram 7 dias... E ele não foi para sacrificar o Senhor, porque sempre depois de uma guerra vinha o quê? Os despojos. As nações iam lutar. E todo o despojo da guerra é o quê? É o que sobra da nação vencida. Os escravos, os bois, os animais, tudo que tem a nação, o rei vencedor traz subjugado e passa a dominar aquele território e passa a ter direito a todas as coisas. E uma das coisas que Deus disse, através de Samuel, é que aquilo que fosse da alçada do rei para ser feito, era para ser feito. O que fosse do sacerdote para ser feito, era o sacerdote. E Samuel era juiz, profeta e sacerdote. Quem era Samuel? Aquela criança que foi dada à mãe, depois de 3 anos de idade, e ela só via ele uma vez no ano. Ele foi o único homem na terra que conseguiu ser juiz, profeta e sacerdote. Só perdeu para Jesus.
porque Jesus foi rei, além dos 3. E aí o que acontece? O bonito do Saul não esperou que Samuel chegasse. O que foi que ele fez? Pegou os bois e fez o quê? O holocausto. Tocou fogo na carne e fez o sacrifício em adoração ao Senhor. Era competência dele? Encontramos um primeiro erro. Ele não teve prudência, paciência. Aqui nós já vemos que um certo poder já vai subindo a cabeça. Não, o profeta não chegou até agora, eu sou o rei, eu posso tomar a frente disso. Quantas vezes nós, de forma abrupta, de forma enérgica, tomamos atitudes além daquilo que devemos, porque o tempo estourou, porque, não, a hora é essa, eu preciso fazer. Foi o que Samuel fez e errou feio. Então nós vemos aqui um erro grande. E aí com isso, mas aí ele foi vitorioso, foi vencedor. E foi se passando o tempo. Quando Samuel chegou, deu um rela nele e deixou passar. Vieram outras guerras, outras batalhas. E o que é que eu entendo? Que ele começou a deixar que os elogios descessem para o coração. O orgulho subiu a cabeça e os elogios desceram para o coração. Ele começou a guardar. Bom, através de mim, Deus está fazendo muita coisa, né? Deus está me usando para isso. E aí o que acontece? Quando ele foi coroado, uma reunião de homens se juntou, os filhos de Belial, chamado, e disseram assim: esse doidinho aí vai reinar sobre nós? Ele não vai reinar, não. Aí o povo, quando teve oportunidade de matar os filhos de Belial, ele disse assim: não, hoje ninguém morre aqui, porque essa vitória o Senhor deu nas nossas mãos. Não vamos matar ninguém. Ele faz o quê? Tem uma atitude coerente. Observe que ele não tacou o pé na jaca e se arrebentou de uma vez. Ao passo que ele sacrifica, que ele fez o ofício do sacerdote, por outro lado, ao invés de beber o sangue dos inimigos dele, o que é que ele diz? Essa vitória não veio da minha mão, foi o Senhor que fez. Aqui ninguém morre hoje. Então você observa que o orgulho, aos poucos, de uma forma bem sorrateira, estava chegando. Ele não estava dominado nos seus pensamentos. Ele não estava endemoniado, que é o último estágio dele. É muito vagaroso. E aí, Samuel diz assim: ei, cara, a gente não mandou tu matar todos os amalequitas? Tu matou? Ele disse: mata. Ele disse: matou não, cadê o rei? O Agag estava lá, amarradinho. Para quê? Para que Agag estava preso, gente? Para poder ele voltar com Agag acorrentado, envergonhado, e mostrar que ele tinha vencido aquela batalha. Se Deus disse que todo mundo tinha que ser dizimado, tinha que ser morto, todo mundo é todo mundo. Aí ele disse assim: e os bichos, o que tu fez? Tu matou os bichos? Era para ter matado os animais todos. Ele matamos quase todos, nós matamos quase todos. Os gordos, o que foi que ele fez? Os soldados quiseram que os gordos, que aqueles maiores de grande porte, ficassem vivos. Então, por pressão dos soldados, eu poupei os bichos mais gordos para o sacrifício, né? Nós separamos para sacrificar o Senhor. Aí eu já vejo aqui uma derrapada. Qual a derrapada que eu vejo aqui? Ele não, como rei, ele não assumiu que ele administrou mal essa situação. Os soldados não tinham que dizer nada. Ele tinha que ouvir a voz de Deus e simplesmente obedecer. Quando a gente tem a oportunidade de obedecer completamente e não obedece, a gente quase obedece, a gente erra. E erra feio. Quando a gente estuda sobre os níveis de submissão, o primeiro deles é o quê? Obedecer completamente. Porque quem obedece pela metade, desobedece completamente.
E aí o que acontece? Ele chega para ele, lá no capítulo 15, versículo 22, diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Você estava guardando os bichos para fazer sacrifício, né? Você acha que Deus vai se agradar mais da gordura desses bichos aí do que o teu coração obedecendo aquilo que eu falei? Deus não se agrada de quem obedece pela metade. Aí o 23 ele vai dizer: a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação como a idolatria. Visto que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei em Israel. Aí nessa hora, Samuel ficou enjesuizado, irado com o pecado de desobediência dele. Por quê? Porque ele ali não estava assumindo o seu erro. Observe que ele se mostra arrependido. Olha só no versículo 24 do capítulo 15. 1 Samuel 15, 24 diz: então disse Saul a Samuel: pequei, pois, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Mais uma derrapada. Olha só o que você... Olha a sequência. O 15, 25, né? Perdoa o meu pecado e volta comigo. Ele disse: pequei. Honra-me. Não tornarei eu contigo... aí o Samuel diz assim: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ele já te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Olha que situação. Vem cá, Eric. Alguém trouxe guarda-chuva hoje? Vocês acharam que hoje ia chover? Eu ia trazer o guarda-chuva e esqueci. Se alguém achar um guarda-chuva, me fala. Pronto. Tá aqueles dois conversando assim: olha, pois hoje o Senhor... Não é melhor tu que... Tu, né? Porque como é? Tu é o profeta e eu sou o... Eu sou o Saul. Aí tu me rejeitou, tal. Aí tu vai sair. Eu... Tá, puxou. No que ele puxou com tanta força... Pode descer, obrigada. Que ele rasgou o manto do profeta. Você já vê aí o quê? Eles tiveram uma briga, uma agressão. O profeta se sentiu completamente invadido. Porque rasgar roupa significa vergonha. Ele foi envergonhado ali. Barraco aconteceu. Aí, olha só a frase dele. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Diga, está falando de Davi. É melhor do que tu. Cadê? Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me. Isso aqui, ele já está com aquela cara de quê? De cachorro quando caga na chuva? De quê? Porque ele está tudo errado, gente. Ele já rasgou o manto do profeta. O profeta está irado, olha para ele e disse assim: o Senhor já rasgou de ti a glória. A glória de Deus não mente. Já tem outro para assumir o teu lugar. Aí o que ele faz? Lá no 30, ele diz assim: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore o Senhor, teu Deus. Aí ele entregou
a chave que ainda não tinha sido aberta. O coração de Saul aqui já estava corrompido. Ele não disse o Senhor nosso Deus. Ele disse o Senhor teu. Ele já disse, tu é um e eu sou outro. Deus é um e eu sou outro. Mas eu não posso ficar mal na fita. Eu pequei, agora tu precisa me honrar. Como é que eu vou aparecer na frente dos anciãos agora? Eu não posso. Tu tem que ir comigo para poder eu ser honrado. Como é que um rei aparece diante dos anciãos para um sacrifício sem o profeta? Não pode. Ninguém pode saber que aconteceu isso aqui entre nós, não. Olha só onde estava a preocupação de Saul. Saul estava preocupado com a reputação dele. Saul estava preocupado com aquilo que iam pensar dele. E aí eu coloco aqui para você, de uma forma bem rápida, porque nós já só temos 15 minutos, as características que mostram que o coração dele já estava desfocado. A primeira, qual foi que eu disse para você? A primeira característica, diga, quase obediência. Era para ter matado tudo, ele não matou. Guardou os bois gordos e pegou o rei e deixou ele vivo para humilhar. Então, meia obediência é uma desobediência completa. E uma pessoa que muitas vezes a gente está aqui um liderado que você tem e você chega e conversa com ele, ele diz assim, não, tá certo, tá bom, eu concordo. Aí você dá 2 passos e sai, e quando sai assim, eu lá vou, menino, eu... Isso aqui, ó. Ai, Senhor, pequei, me perdoa, mas acontece demais. Às vezes não verbaliza, mas a alma véia bandida fica, eu lá vou obedecer nada, menina, eu vou estar com febre nesse dia. Ah, cão que reina na tua vida. Então, uma quase obediência é uma desobediência completa. É quando a pessoa diz assim, esse discipulador tá ultrapassado, não é mais assim não. As coisas tão diferentes. MDA não é isso não. Eu agora estou bebendo de umas fontes ali, eu não vou seguir essa risca aqui não, isso aí mesmo. Mas não é verbal, gente, é na mente. Mas tem alguém que escuta a nossa mente, quem é? Ele sabe quando você é quase obediente. Outra coisa, põe a culpa nos outros. Quando Samuel chegou para perguntar, por que foi que tu fez isso? Não, foi porque o povo me acuou, os soldados quiseram os bichos gordos e eu não tive o que fazer. Tinha o que fazer sim. Porque quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa, uma justificativa. Ele usou o povo para se justificar aqui. Então, quando a gente se justifica, quando a gente encontra um culpado e não confessa, nós estamos com o coração desfocado. Ele não assumiu a culpa. Terceira, anota aí, diga, muito sacrifício para um coração rebelde. De que adianta ter derramado toda a gordura daqueles bichos lá no monte, ter feito fumaça para subir diante de Deus o sacrifício. De que adianta estar na igreja todo dia num ativismo desesperado. Lava até a casa do discipulador se for preciso for, mas na hora que pede para guardar o coração, na hora de receber uma instrução, vala-me Deus do céu, a rebeldia pula solta. Faça tudo, bote ele para trabalhar, bote ele para fazer tudo, mas não vá chamar a atenção dele não, que ele se transforma.
que ele não sabe receber uma repreensão. Pois saiba de uma coisa, meu querido, você tem o mesmo poder dos macumbeiros que estão fazendo macumba, chamando feitiço para a sua vida. Como? Como isso acontece? Como é que a rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria? Quando os feiticeiros estão tocando os tambores, o que eles estão atraindo? Eles estão atraindo as entidades, os demônios. Eles estão ali atraindo, chamando. Não é isso? É. Alguém achou o guarda-chuva? Não, né? Ninguém trouxe. Ninguém tem um guarda-chuva aqui. Poxa vida. Aí como é que a gente sabe quem é o rebelde? Imagine só um guarda-chuva. Pá! Imagine um guarda-chuva aqui em cima da minha cabeça. Eu estou com um guarda-chuva. E esse guarda-chuva é o quê? Uma proteção de Deus para a minha vida. Contra todos os ataques do inimigo. Esse guarda-chuva é o discipulado. Esse guarda-chuva é uma submissão a uma liderança levantada por Deus para te abençoar. É alguém, é um intercessor que está contigo, é alguém que se derrama na tua vida, que intercede contigo, que está contigo orando, que te lidera. É alguém a quem você se submete para ser abençoado. Alguém a quem você recebe a honra de estar abaixo. E aí o que acontece? Você diz, não quero ficar debaixo desse guarda-chuva, não. Eu gosto de ter a minha liberdade. Aí vai lá pro Maraca. Nem tem demônio lá. Aí os demônios lá saindo do terreiro, olha e diz assim, olha ali um crente sem guarda-chuva. Ele está chamando a gente. E aí o que acontece? Um crente que está fora da proteção e está todo vulnerável lá, o que ele está fazendo? Ele está fazendo gracinha com o inferno, dizendo, vem em mim, eu estou aqui, vem em mim. Rindo na cara do perigo. Um rebelde atrai ou não atrai demônio? É isso que Samuel está dizendo para Saul. O pecado de rebeldia é semelhante ao de feitiçaria, porque atrai os demônios exatamente na mesma proporção. A pessoa que anda sem liderança, sem submissão, a gente diz assim, querido, você que está da mídia para trás, pegue e venha mais para frente. A pessoa fica assim, ó. Aí o demônio está lá fora dizendo assim, eu estou só esperando a hora de me alojar nele, porque falta pouco. Se a pessoa não consegue obedecer, sair de uma cadeira para ir mais para frente, coisas maiores não vai conseguir fazer, meu filho. Na hora que o discipulador disser assim para ele, querido, não compre esse carro. Esse carro pode dar um trabalho, pode ser perigo para você. Procura outro modelo, outro valor, outro financiamento. Vamos morar junto. Vai ser mais difícil de obedecer. A pessoa não obedece nem a saída de um banco para o outro. Estou errada? Então, por que a rebeldia é a mesma coisa que o pecado de feitiçaria? Porque o rebelde, ele está chamando a atenção dos demônios, dos espíritos para ele, dizendo, eu estou aqui, não tem nada aqui, pode vir em mim, nha, 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 sem capacete, pode entrar na minha mente, pode entrar no meu coração, pode entrar, pode vir.
Com guarda-chuva, a seta vem, volta, volta. Pode ser fraquinho, o crente pode ser fraquinho, não conhecer a Bíblia, ter uma oração curta, ser humilde. Mas ele diz assim: o meu discipulador ora comigo, ele é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. O que ele disser para fazer, eu faço. E se eu errar, vou errar com ele, porque o que ele disser, eu faço. E se eu me perder, vou me perder com ele, porque eu vou seguir o que ele me diz. Isso é guarda-chuva, é proteção. Se vier aperto, está protegido, não tem cão que te alcance, não tem cão que te pegue. É por isso que é a mesma coisa. E aí o que acontece? Quando você está sem essa cobertura, você fica atraindo, você se expõe, você é suscetível e vulnerável. Né? Uma vida de transparência, pastor Ibe até fala sobre o que aconteceu com ele quando o pastor Lucas morreu, que era o irmão dele, era discipulador dele. O pastor Lucas morreu e ele passou a ser discípulo do Paul Jeff, que é o cunhado dele, esposo da pastora Rebeca. Aí ele começou a passar por umas provas, umas lutas, e as lutas dele eram muito na questão da carne, né? Ele sempre mostrou que tinha essa dificuldade, e eu acho isso a coisa mais linda do mundo, porque pastor Ebe nunca teve dificuldade de falar dos pecados que ele tinha, com a dificuldade que ele tinha na sua sexualidade, nos pecados da carne, principalmente quando era jovem, né? Quando era jovem. E aí, como o discipulador dele tinha morrido, ele tinha agora ficado sem essa liberdade de falar, que ele não ia chegar para o Paul Jeff falar, né? Assim, do nada, as lutas dele. E o pastor Lucas não, o pastor Lucas era irmão dele, eles já caminhavam há anos. E aí, um dia ele foi dormir. E no que ele dormiu, ele teve um sonho, e foi daí que veio a visão do guarda-chuva. Ele disse que estava dormindo e via, ele estava com um guarda-chuva. E aí, de repente, o guarda-chuva saltava da mão dele e voava, e ele ficava sem guarda-chuva. Ele chegou para o Paul Jeff e falou esse sonho que teve. Ele disse assim: bem, o guarda-chuva era o Lucas. Morreu, foi embora. E agora você está sem a proteção. Você está sem a transparência. Ele não contava as suas guerras maiores. Ele não estava conseguindo vencer aquelas guerras maiores, né? E aí ele disse assim: não, pastor, eu vou agora abrir meu coração e vou falar para você. E aí foi vomitando. Começou a vomitar. Vomitou as coisas impuras no coração dele e tudo. E ele disse que ficou encantado, porque quando ele terminou de falar isso, o Paul Jeff disse assim: eu te entendo muito bem, Abe. Nós vamos orar juntos e eu vou vencer com você. E nós vamos vencer juntos. E eu vou estar como sua cobertura. E você vai ver como tudo vai dar certo, como tudo vai melhorar. E ele disse, quando ele disse, isso foi em 94, ele dizendo, né? Já era 2004 quando ele estava falando. E de lá para cá, a minha vida só fez isso. Ele fala. E como é importante a gente viver em transparência. Como é importante a gente ter uma vida limpa, clara. É muito bom você ter alguém em quem você confie e possa contar um pecado e a pessoa não se ridicularizar com o seu pecado. Se você conta o seu pecado para Jesus, que é santo, e ele te purifica, quanto mais a um discipulador. E aí eu achei isso incrível, interessante. Eu fiz aí 15 dias com o pastor Eibe aqui em Fortaleza. Ele foi ministrado junto comigo. E a gente ficava 12, 15 horas sentados numa cadeira o dia inteiro. E na grande renúncia, que tinha dias que a gente tinha que fazer a oração de renúncia, a maioria das pessoas estavam sentadas. E o pastor Eibe já tá uma pessoa, tem uns 60 e pouco, né? Na hora
a gente é ministrado sentado, né? Todo mundo sentado, repetindo a oração aqui com cote, etc. Na hora dos pecados de sexualidade, pastor, ele ficava em pé e citava pecado por pecado, rejeitava pecado por pecado, não aceitava. E eu achava aquilo tão lindo, porque eu dizia, ele não tem vergonha de se expor ao inferno, está debaixo da misericórdia de Deus, renunciando os pecados que lhe atacam. Acho aquilo incrível, extraordinário. A transparência dele me encanta sempre. E a gente deve estar submetido a essa cobertura, a essa transparência, para poder decolar, para poder se ver livre e arrependido, né? A gente não consegue ver esse arrependimento. Ele diz assim para Samuel, eu pequei. Ele diz, eu pequei, mas eu preciso que você vá comigo. Não, meu filho, você está ali só querendo ser visto. Você quer que o seu prestígio continue, enquanto os outros acham que você está todo bem e você está todo errado. Você precisa de um profeta para assinar debaixo dos seus erros, para você poder continuar errando, continuar fazendo coisa errada. E aí, a penúltima, é o desejo sutil de receber honra. Observe que ele conseguiu conquistar o coração de Samuel, e Samuel até disse assim, olha, eu vou porque, enfim, eu não aguento mais. Samuel estava num extremo de humor, já tinha rasgado o manto, já tinha dito horrores para ele, que Deus tinha tirado dele a glória, o reino e tudo, já tinha amaldiçoado ele. Mas é isso que tu quer? É só que eu ande contigo? É só que eu vá até os anciãos? É só que eu vá para lá? Pois eu vou. Eu vou porque eu quero me livrar dessa parafernália. Quantas vezes a gente tem que se fazer de conta que está tudo bem para poder o camarada ficar bom na fita? Quantas vezes a gente tem que carregar, cortar um dobrado? A pessoa cometeu um negócio feio, mas você está lá, segurando na asa do anjo, na promessa, na unção de Deus e confiando que o coração dele vai mudar. E você diz, eu vou. E paga para ver. Ele foi lá. Tudo que Saul queria era status, era pose. Até que ele vai lá, né? Depois que Samuel acompanha ele, lá se vem ele, pega a Agag vem toda acorrentada, e ele gigantão, todo bichão. E Deus olhando e dizendo assim, que papelão, que tragédia, que exposição, que tristeza. E Samuel cumprindo um protocolo por aqui. Bem aqui, ó. Os testículos do Samuca. Samuca virado num girar espiritual, né? Eles subiram, sacrificaram os animais. Samuel com o coração duro, se recusa. Diz, não quero isso para minha vida, não. E aí, no capítulo 17... começa a vir o começo do fim, o fim trágico, né? Porque foi uma caminhada. Aquela pessoa que começou a ouvir os elogios e desceu para o coração, começou agora a sofrer diretamente pela a compulsão da glória que ele queria para ele. E aí, na hora que o Golias chegou lá para afrontar, em quem foi que pensaram, minha gente? Diga aí quem era o homem que eu mandei juntar 4 aqui para fazer ele. Tinha que ser Saul que tinha que enfrentar Golias. Era o único, praticamente do mesmo tamanho. Era o bichão poderoso. Mas o que acontece, gente? Acontece, a sexta caracteriza.
característica. Quando o coração está desfocado, o camarada não aceita os desafios, porque sabe que Deus não está com ele. Ele tinha espada, ele tinha armadura, ele tinha capacete, ele era treinado, ele poderia ir. Ele disse, mas esse gigante eu não enfrento, porque eu já não estou mais debaixo do guarda-chuva de Samuel. Eu não sirvo mais ao Deus de Israel, eu não vou entrar nessa batalha. É o passo de quem está com o coração desfocado. Não enfrenta os desafios que são lhe dados. Meu filho, é só dar a palavra na cela. Não, eu tenho que estudar para a prova, nem para a cela eu vou. Quando o discípulo começa a fugir de desafio, vai atrás. Vai atrás que está faltando guarda-chuva. Vai atrás que o nosso Deus virou teu Deus. Vai atrás que o coração está desfocado. Aí o que acontece? Lá se vem alguém com um coração que tinha um coração completamente diferente do dele. Lá no Salmo 51, ele peca, é o salmo que ele está lá com todos os pecados, né? Com a fileira de pecado. O adultério, o homicídio, todos os pecados que ele comete. Aí ele diz assim, contra ti somente eu pequei, Senhor. A preocupação de Davi qual era? Essa, ó, vertical. Enquanto Saul estava preocupado com a aclamação do povo, com a aceitação do povo, com a imagem dele com o povo, Davi dizia assim, foi contra ti, Senhor, meu pecado. E ele tinha pecado contra a mulher, contra a família, contra o filho, contra o reino, contra Urias, contra tudo. Tinha acabado de matar um general para poder ficar com a mulher dele, fez um filho nela. Pensa num caba pecador, imoral. Aí Deus olha para o imoral e diz assim, um homem segundo o meu coração. Ô imoral, qual é o teu segredo? É porque eu estou olhando para cá. Se tudo estiver bem verticalmente, aqui depois a gente se resolve. Se você tiver com isso aqui em dias, meu amigo, não tem problema na horizontal que não se resolva. A diferença está aí. Aí pronto, um baixinho daquele ruivo. Chega lá, cheio de moral, 1,62 m, segundo Dan de judô. O que passa de mim é podre. 1,62 m, segundo Dan de judô. Pá. Saul matou. Aí as mulheres, depois que ele mata, o que as mulheres fazem? Uma zoada, cantando e dançando. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, milhares e milhares, e começaram a dançar. Ah, meu filho. Aí não deu outra não, ele começou a ficar triste, incomodado, inconformado. Se de repente alguém recebe glória e o seu coração começa a se entristecer, tenha muito cuidado. Isso está denunciando um coração desfocado. Enquanto alguém está sendo elogiado, enquanto alguém está sendo honrado, o seu coração se mexe, o seu coração se fere, o seu coração fica dolorido. Tenha cuidado, você está com o coração desfocado. Ele não aguentou ver aquilo, não. Só tinha uma saída para ele, o que era? Diga, se endemoniar. Foi o próximo passo, gente. Ele já tinha desobedecido, já tinha recebido a autoridade de toda a rebeldia para atrair os demônios para a sua vida. E o que acontece? Se endemonia. Cristão que deixa o coração à mercê das suas vontades, abre brecha para ser um marionete na mão de Satanás. Abre precedentes para ser dominado pelos demônios. Abre.
Os bichos vinham, perturbava ele, fazia e acontecia. Se endemonia. E o último e mais trágico de tudo. Aquela história tão linda. Daquele homem que foi ungido por Deus, que tinha um coração tão perfeito. Que não vigiou as motivações do coração e não viu aonde as suas emoções o estavam levando. O que ele fez? Ele viu que ele ia perder uma batalha e ele não ia sustentar aquela guerra. Ele não ia conseguir admitir a derrota. O que ele faz? Manda o escudeiro dele matá-lo. E o escudeiro teve coragem? Não teve. Ele pegou a espada e se jogou por cima dela. Ele se suicida. Que tristeza. Todos os filhos, fora Esbozete, todos morreram naquela batalha. E ele se suicidou. Quantos perderam, deslocaram, desmotivaram o coração, estão vivendo um processo de suicídio espiritual nos nossos dias. Fulano me mata, faz esse favor, pelo amor de Deus. Tu tá bem pertinho de mim, tá bem facinho para ti, me mata. É melhor que eu morra do que eu ver um negócio desse. E a pessoa vai lá e ninguém consegue matar, ele vai lá e se mata. Ele vai lá e se anula. Ele vai lá e se autodestrói. Ele vai lá e pega tudo e diz assim, não tem mais nada, acabou-se. Vai lá, suicida. E o escudeiro, quando viu que ele se matou junto. Porque quando você conduz pessoas com coração igual ao seu, você não morre só, você leva uma geração com você. O cara era tão fiel aos princípios dele. Quais princípios eram? Eu não vou matar o meu rei. Eu vou ser digno de morrer junto com ele. É o que acontece na maioria das vezes. Não, é uma injustiça que estão fazendo com você, meu líder. Venha para cá. Eu vou sofrer com você aqui a sua dor. O líder morre e mata o liderado junto. Morre os dois juntos. Quem nunca viu um suicídio duplo? Eu vi vários. Vi vários suicídios duplos. Mas eu não preguei isso aqui para você ter esse fim. Eu não preguei isso para você ter esse fim. Eu preguei isso aqui para você vigiar as motivações do seu coração. Eu não conversei aqui metendo pau em Saul, não. Teci todos os elogios que ele era digno de receber. Poderia ter tido outro fim, não quero mais. Já está acabando. Ele poderia ter tido outro fim. Igual esse fim que eu estou tendo agora. Manca, xoxa e capenga. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei se essa palavra lhe alcançou em algum momento. Mas eu sinto dores dentro de mim. Eu juro para vocês como eu sinto dores. Tem pessoas que estão tão bem intencionadas no reino de Deus, que trazem a família para Jesus, que trazem os amigos para Jesus, que enchem as suas células, que juntam 30 pessoas numa noite na sua casa. E daqui a pouco essas pessoas começam a achar, eu estou podendo. Eita, agora eu sou... Não, depois de mim sou eu, porque depois de mim, se olhar ali, não tem ninguém, né? Se eu procurar, não tem, aí tem que ser eu mesmo. Não, meu amor, obrigada, viu? Quero morrer de raiva hoje, não. Quero morrer de outra coisa, não de raiva. E aí, o que acontece? Bora.
E aí o que acontece? O coração se infla. Daqui a pouco não é mais o irmão, né? Não é mais irmão. Irmão. Líder fulano, pois não, querida. Tudo bem? Ah, tá certo. Daqui a pouco aquela glória que é para Deus, ela começa a ficar dentro de você. E todo desvio de coração que alguém pode experimentar, você começa a experimentar, porque não deu a Deus o que é devido. Não é errado ser elogio, gente. Quando você vê um líder dando certo, chega para ele e elogia. Gente, como a tua célula é linda. Gente, eu adoro ver as células de vocês reunidos. Eu amo ver as fotos de vocês nas quartas-feiras. E vou dizer uma coisa: se prepare, porque a minha célula está voltando e ela vem no negócio estrondoso. Pelo menos 3 pessoas vão para ela, para eu ver um aleluia e um glória bem ali. Sabe? E eu não quero que você se perca no caminho. Deus sabe o quanto nós estamos dispostos, o preço que nós estamos dispostos a pagar para te manter firme na fé e na palavra. Mas abre o seu coração para correção, para admoestação. Quando algum superior, algum líder chegar para te corrigir, receba no seu coração, acolha, abrigue a correção. Não rejeite, não se rebelie. O fim que Deus quer para você não é o de Saul. Deus quer trazer sobre você um fim maravilhoso, extraordinário. Pelo contrário, Ele não quer que seu coração mude para o mal, Ele quer que seu coração mude para o bem. A gente viu Deus mudando o coração dele. A gente viu encontrando uma estratégia, um lugar para ele. Deus honrando, Deus cercando. Glória a Deus. Deus cercando com o melhor que tinha. Mas não queira um coração rebelde.